A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor continue nos guiando, nos abençoando e direcionando para que nós possamos compreender a Tua vontade e a Tua verdade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos lá para o texto de hoje, que é lá em 1 Crônicas, vamos ler do capítulo 4, 5, até o capítulo 5, 17, que diz o seguinte: Assur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Auzã, Éfer, Temene e Ras-Tari. Elá deu à luz a Zerete, Izar, Etnã e Cos, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Areel, filho de Harum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: Eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teína. Teína gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Hatate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Harassim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalum. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Ipsá, pai de Estemoa. Ele se casou com a mulher de Judá, que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e os outros gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rena, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Izi foram Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa, os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazubileém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gederá, e que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibsão e Misma. Os descendentes de Misma foram Ramuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Muladá, Hazar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Hormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Sussim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades pertenceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor até Baalate. Esse era o território e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Uma coisa interessante, eu já comentei isso, quando nós lemos essas genealogias que parecem infindáveis, que contém vários nomes de diversas pessoas, às vezes parece um pouquinho tedioso, mas elas têm o seu propósito. Alguns são para a gente entender a história, então alguns nomes são importantes, apesar de muitos a gente não conhecer. E o segundo é para a gente ter certeza de que a Bíblia ela não conta uma história inventada, mas ela se situa na realidade. Todas essas pessoas foram pessoas que viveram em um determinado lugar, em uma determinada época. E existiam registros oficiais que
trazia o nome de todas essas pessoas, árvores genealógicas muito grandes, com bastante registros. Então, a Bíblia é um livro rico, porque várias pessoas tomaram cuidado de preservar documentos antigos, assim como ele diz que esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Então, essas pessoas que escreveram crônicas, seja a Esdras ou seja o cronista ou os cronistas, eles tiveram cuidado de recuperar os livros, registros genealógicos que estavam guardados lá em Jerusalém ou até transportados para a Babilônia, onde eles tinham sido cativos, mas de qualquer forma preservou dentro do livro de crônicas, porque era um dado importante sobre genealogia de pessoas que talvez forem importantes ou que fizeram parte da história de Israel. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como um filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gogue, Simei, Mica, Reaías, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles, em toda a região a leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bazã e Safã, o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesisai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os Gaaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã e em seus povoados, e em toda a região de pastagem de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel.
Atos 25, 27. Lembrando que nós temos agora Paulo preso, Paulo que tinha sido preso por Félix, e Félix tinha mantido ele preso por 2 anos, conversando com ele, tentando extrair dinheiro de Paulo para que o libertasse. Mas, como Félix tinha a amizade com os judeus, ele manteve Paulo preso. Aí mudou de governador. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar os judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: Este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo a César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: Muito bem, você apelou para César, então irá para César. Então Paulo aqui ele dobra as cartas, então ele apela para César, ele apela como se fosse talvez uma segunda instância, mais ou menos dentro do governo romano. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, é algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar providências necessárias para enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: Amanhã poderá ouvi-lo. Olha só, as pessoas que a mensagem de Jesus do Evangelho está chegando por conta de tudo isso que aconteceu com Paulo. Paulo está sendo perseguido, ele foi avisado pelo Espírito Santo que quando ele fosse a Jerusalém, ele ia sofrer. Mas ele ainda assim foi, porque ele ainda tinha uma missão importante para fazer, levar o Evangelho para todas essas pessoas e proclamar o nome de Jesus para além dos judeus, para gentios, e não apenas gentios que ele encontrava aqui e ali, mas gentios grandes, pessoas poderosas, estavam começando a ouvir o nome de Jesus, estavam começando a ouvir sobre Deus. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e, em seguida, disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte.
Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Salmo 5, do 1 ao 12, ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com flauta. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tem prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, com o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados. Que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos. Com teu favor os protege como um escudo. E por fim, Provérbios 18, 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. E essas foram as palavras de hoje. Espero que tragam edificação para a sua vida, que você possa continuar meditando nelas durante o seu dia. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue nos ensinando, inspirando e dando disciplina e discernimento acerca de ler a Tua Palavra. Senhor, abençoa o nosso dia para que sejamos abençoados, seja no que formos fazer, no nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres. Aquilo que nós formos fazer, que o Senhor esteja à nossa frente, nos dando vitória. Senhor, abençoa aqueles que precisam do teu sustento, para que o Senhor traga, Senhor, sustento para o teu povo, que o Senhor dê o pão nosso de cada dia, para que o Senhor abra portas de empregos, para que o Senhor abençoe o seu povo, para que nós possamos multiplicar o seu reino, expandir o seu reino. Abençoa os que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, para que o Senhor possa abençoar, para que eles possam se recuperar. Capacite os médicos, os enfermeiros, capacite aqueles que vão cuidar dessas pessoas doentes, para que eles possam restabelecer a saúde e para que a sua palavra e o seu nome possam ser engrandecidos nesses lugares. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra o nosso pecado. Continua conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor, porque nós temos que ser a Bíblia que o mundo nunca lerá. E nós testemunharmos do Senhor para essas pessoas. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.